Hello people, how are you? Good? So, how things going? Is it good? Como é que tá indo a semana? So, today we are going to see this is a very grammar point. So, we are going to talk about grammar. Então, essa aula de hoje é uma aula sobre especificamente gramática. Se a aula passada a gente viu muito interpretação de texto, e o tópico da unidade é careers, né, que são carreiras e tal. Esse ponto gramatical agora, que são os modais, eles são extremamente importantes, né? Lembrando que o que são modal verbs? São verbos, basicamente são verbos, junto com outros verbos, né? Então, quando eu digo assim, I can go, I should go, I may go. Então, são modos da gente ver estes verbos, tá? E eles são muito utilizados para enriquecer um pouquinho o domínio do idioma, né? Então, o tópico a gente começa ali na página 36, né? E aí a gente tem os modal verbs. Então, o nosso tópico hoje é gramática. Certo? Alguns amam gramática, que é a regra da língua, e outros detestam gramática. Eu já vou falar para vocês assim que não é algo assim extremamente pedido no vestibular. Claro que a gente está pensando aqui em UFSC, UDESC, Enem, mas sempre tem uma coisinha ou outra. E, de qualquer forma, como é regra da língua, né? Se vocês não entendem de gramática, vai ficar difícil vocês entenderem um texto. Ele está sempre dentro do texto, né? Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é modal verbs, verbos modais. Quais são? Should, must, have to, can e may. Isso não é novidade para vocês. Vocês já tiveram no 8º ano, tiveram com, assim, muita propriedade no 9º ano. Então, a gente vai basicamente rever, né? Vocês vejam que não tem extremamente muita coisa nova no ensino médio, né? 1º ano, 2º ano e 3º, a gente vai rever coisas que vocês já viram e uma pitadinha ou outra de aprofundamento, uma coisinha ou outra nova, né? Mas assim, no seu geral, né? A gente não tem muita coisa nova. Então, a gente vai rever os modais hoje. Vamos lá, então? Um por um? Should. Aconselhamento. Quando é que eu uso should? Para aconselhar, para recomendar. Olha, você deveria fazer isso, olha, você não deveria fazer aquilo, né? Exemplos. You should do more exercises. Everybody should wear masks, right? So you should do more exercises. Você deveria fazer mais exercícios. Everybody should wear masks. Everybody should wear masks. Todos deveriam usar máscaras. Então, primeiro modal, should. Esse, vocês prestem atenção que nada muda no verbo, né? Então, independentemente do sujeito que eu vá utilizar, né? I, you, he, she, fica igual. Então, you should do, I should do, she should do, he should do, everybody should do, tá? Muito bem. Próximo, next. Must. A gente vai usar esse modal para falar de obrigatoriedade, sobre algo que você deve fazer. Necessidade também. Dedução, conclusão lógica sobre alguma coisa, né? Olha os exemplos. You must be a good student, né? Eu estou deduzindo. Você deve ser um bom aluno, né? Vejam que aqui não tem nada de obrigação, né? Deve, de dever algo, né? Mas eu posso deduzir. A outra, all students must wear uniforms. All students must wear uniforms, especially if we are at Colégio Elisa Andreoli, right? All students must wear uniforms. Todos os alunos devem usar uniformes, certo? Aí a gente vai mais para obrigatoriedade, né? Então, de uma maneira geral, esse must a gente usa para coisas obrigatórias, para algo que é necessário. I must have
an ID card. That's my document. Então, eu devo ter uma identidade, né? É uma coisa obrigatória? Não necessariamente, porque eu posso usar a minha carteira de motorista como identificação, né? Então, mas todos devem ter um documento de identidade, uma identificação, certo? Então, necessidade e obrigatoriedade ali mais aquele exemplo ali do uniforme, né? Muito bem, must. Have to. Obrigatoriedade, necessidade. Mesma coisa que no português, eu tenho que. Look at the examples. You have to drive carefully. Você tem que dirigir cuidadosamente. You have to drive carefully. De novo, lembrando, como no caso do should, do must, a concordância com o verbo seguinte, ela fica igual. Com a diferença que este aqui, se você tiver um he ou she, ele não vai ficar have. Ele vai dizer, she has to drive carefully. He has to drive carefully. But I have, you have, they have, we have. Então, aqui vocês têm que cuidar um pouquinho, tá? Que dependendo do sujeito, eu vou ter que concordá-lo com o sujeito. Next example. All students have to study hard for the tests, né? Então, todos os alunos têm que estudar, né? Firme para os testes, tem que estudar bastante para os testes, né? Aqui não é necessariamente uma obrigatoriedade, mas é uma necessidade, né? É necessário você estudar muito para os testes, tá? Então, cuidem com essa questão no have to, da obrigatoriedade, necessidade, mas muito também cuidem na hora de concordar com o sujeito. Então, quando tiver he, she ou it, em vez de have, é has. Muito bem. Next. Can. Can. Bom, esse can vocês já conhecem bastante, né? Porque foi um dos primeiros que vocês aprenderam, tá? Se não foi o primeiro, acredito que foi o primeiro. Lá no oitavo ou no oitavo ano. Então, can, ele é usado para 3 coisas. Ou para falar sobre algo que você é capaz de fazer, algo que é possível de ser feito e algo que você vai permitir. Você vai pedir permissão para fazer. Olha os exemplos. I can speak English really well. Ou seja, eu sou capaz de. I am able to speak English really well. Outro exemplo. Engineering can be a nice career for you. Então, engenharia pode ser uma boa carreira para você. No sentido de que o quê? Existe uma possibilidade de ser, né? It can be. Cannot be, but can be a nice career. E o outro para permissão, can I read your letter? Você vai perguntar, can I speak? Can I go to the bathroom? Can I read your letter? Posso ler sua carta? Tá? Então, cuidem, a gente usa para três formas, né? Capacidade, algo que você é capaz de, possibilidade, algo que é possível de, e algo que eu vou pedir permissão para. Muito bem, next. May. Possibilidade, permissão. Aí vocês vão dizer, tá, mas can também não é possibilidade de permissão? Mas o may ele é um pouco mais polido de dizer. Então, em vez de você pedir para você, can I go to the bathroom? You could say, may I go to the bathroom? É possível de, né? É um pouquinho mais rebuscado. Examples, it may rain today. Pode chover hoje. May I use your phone, please? Então, se o primeiro é possibilidade, eu digo é possível que chova hoje, ainda que seja remota essa possibilidade. No outro, eu vou pedir permissão. May I use your phone, please? Posso usar o seu telefone, por favor? Estou pedindo permissão, né? Próximo. Aí, então, a gente vai ter, na verdade, os exercícios do livro, na página 36. Então, essa aula de hoje é uma aula que eu vou dar uma instrução e vocês vão mais fazer os exercícios, tá? Na aula anterior, a gente fez muita coisa junto, né? Dessa vez, como é um assunto
que ele não é tão assim, que eu vá dizer o nível de dificuldade muito difícil, eu quero que vocês experimentem fazer dentro dos exercícios. Então, eu fiz um print aí da página 36 para vocês terem uma ideia. Então, começa o seguinte. Read the fragments below and do exercise 1 through 5. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses fragments. Na verdade, são frases retiradas de um contexto, né, da unidade 2. E então vai ser pedido para vocês fazerem do exercício 1 até o 5. Porque o 6 é lá do Snoopy, daí é uma tirinha, tá? Então, esse vocês vão fazer de acordo com as 3 frases ali de cima. Preste atenção. Olha os tips que vocês têm aqui. A partir dos exemplos, faça inferências para compreender regras de uso da língua. Ou seja, vocês vão inferir, vocês vão deduzir, de acordo com essas regras todas que eu expliquei para vocês. Mais para baixo, vocês têm outro tip que diz must not, indica proibição. Ou seja, como é que eu vou fazer os modais? Eu tenho que fazer negativa também. Eu posso dizer eu devo fazer, eu não devo fazer. Eu posso fazer, eu não posso fazer. Você deveria fazer, você não deveria fazer. Então, via de regra, regra geral é coloca um not depois, tá? Então, should, should not, ou shouldn't. Must, must not, ou mustn't. Have to, aí sim vocês são obrigados a usar o auxiliar. Mas a gente vai ver mais pra frente ali um pouquinho, tá? Então, esse é o exercício que vocês vão usar, o should, must e have to. Voltando ali então para tip, na tip de baixo, o que a gente tem? Must not indica proibição. Então, you mustn't come. Para indicar a ausência de necessidade de obrigação, usamos a forma not. You have to, you don't have to. Então, quando a gente tem o should, o must e o have to, o should e o must eu vou usar not, mas o have to eu vou usar o auxiliar. Se for no presente, don't have to. Ou doesn't have to, se for he, she, it. Se for no passado, didn't have to. Mas nesses exercícios é que vocês vão poder treinar isso bastante, tá? Nada de novo. Vocês já tiveram esse conteúdo. O que vocês não tiveram foram estas frases dentro desse conteúdo, né? Então, vocês têm ali number 1, number 2, number 3, number 4 e number 5, relativos às 3 frases de cima. Tranquilíssimo, tá? No number 6, vocês têm as tirinhas, a interpretação da tirinha. Então, pergunta seguinte. What is the Snoopy's secret? Qual é o segredo do Snoopy? B. What is the contracted negative form of should? Então, qual é a forma contraída negativa do should? Tá? Lembra que eu falei para vocês? Can, cannot, can't. Must, must not, mustn't. Should, should not, or shouldn't. Já dei a resposta. C. An interrogative sentence. Does should come before or after the subject? Nas negativas, o should vem antes do sujeito ou depois do sujeito? Vocês que vão responder, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse exercício. Na aula online que a gente vai ter, nós iremos, então, tirar as dúvidas. Venham com os exercícios feitos, para que a gente possa tirar dúvidas, senão não vai ser legal, né? Para algumas turmas, talvez a gente vá fazer isso antes, né? Na aula online a gente consegue tirar algumas dúvidas, aí eu vou colocar o assunto, né? Para referência de vocês e vocês vão acabar fazendo depois, tá? 7. Agora, página 37. 7. Pergunta. Vocês têm aqui vários quadradinhos, certo? Pergunta. Young people can ask elders for confidential advice on websites like www.elderwisdomcircle.org. Complete the letters of advice below with should or shouldn't. Então,
basicamente, esse exercício vocês vão colocar should or shouldn't, o exercício 7. Então, eu falo o seguinte, que algumas pessoas procuram num site conselhos, né? Conselhos para pessoas mais velhas. E essas cartas, né? Vocês têm esses 3 quadradinhos coloridos. Ela fala sobre, então, o exercício fala então sobre esses conselhos, né? Para vocês completarem. Vocês vão completar ou com should ou com shouldn't. Ponto. Não tem outra coisa, tá? Não tem outra coisa para colocar. Olha o tip ali em cima. Tip. Não se preocupe em compreender todas as palavras dos textos. Sempre falo isso para vocês. Isso não é necessário para realizar as atividades 7 e 8. O que é necessário é vocês entenderem quando que eu uso should, quando que eu uso shouldn't. Na 8, vocês vão identificar os conselhos na 7, tá? E vão, então, dizer quais são as respostas para cada um. Então, vocês vejam, vocês têm 3 quadradinhos na 7 e 3 quadradinhos na 8. Então, na 7, vocês vão ver qual é o conselho. E aí vão colocar should or shouldn't. E na 8, você só tem que assinalar qual seria a resposta para aqueles conselhos de cima, tá? Exercício bem legal para fazer. Vocês vão gostar. Ok? Ok. So now, the other exercise is about can and may. Aqui a gente tem o can e o may. Vejam que o can é muito parecido com o may, né? No sentido de que vocês podem ter capacidade, possibilidade, permissão, obrigação, né? Mas nenhum deles é obrigação, tá? O can e o may, a gente não fala de obrigação. A gente fala de capacidade e possibilidade de algo, né? Vejam, o can, às vezes, vocês têm permissão, né? Então, vai depender muito do contexto. Então, esses exercícios são bem legais de fazer. O 9 está pedindo para você algo bem conceitual. E o 10, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler os diálogos, né? E aí vocês vão colocar aqui. Vocês vão dizer se o uso do can e do may é para quê, tá? Então, vocês têm ali, esse exercício bem bacana de fazer, tá? Na 11, vocês somente vão completar com as palavras, tá? Vocês têm ali algumas palavras que vocês têm que completar e que ela vai terminar ela vai terminar na página 39, certo? Então, o homework de vocês, na verdade, é tudo isso. Eu fiz aqui uma explicação do que são os modais e vocês vão fazer os exercícios. Então, essa é uma aula que vocês vão fazer. É uma aula de explicação aqui um pouco mais curta, porque vocês vão ter que engatar agora para fazer os exercícios, tá? É muito importante que vocês façam, porque é a partir daqui que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. A gente vai precisar um pouco desses modais, tá ok? People, have a nice exercise. Don't forget to do these exercises. Peguem esse tempinho que tem agora para completar os exercícios, que, né, tá bem fresquinha a explicação, e a gente vai tirar dúvidas, então, na nossa aula online, ok? Kisses, kisses, bye, bye!